Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente dá continuidade à nossa série História da Igreja, da memória à instituição. E o tema do nosso terceiro capítulo é, um dos mais importantes e com certeza um dos mais debatidos de todos, a helenização do cristianismo. Só para a gente se situar, no primeiro episódio, a gente fez aquela distinção importante entre história, o registro crítico, e memória, que é a narrativa viva da comunidade. Depois a gente explorou o berço romano, vimos como a Pax Romana, mesmo imposta, acabou de certa forma preparando o terreno para a expansão das primeiras ideias cristãs. Agora a gente mergulha no caldeirão das ideias. Como é que uma fé nascida na Judéia, com uma cabeça totalmente hebraica, aprendeu a falar e, o que é mais importante, a pensar em grego? E esse é o ponto-chave. Não foi só uma mudança de idioma. Foi tipo uma mudança de sistema operacional. É uma transformação na raiz, de como se entende as perguntas mais básicas. Quem é Deus? O que é salvação? As fontes que a gente tem, como os textos de Justo Gonzalez, mostram isso muito bem. Ninguém chegava de cabeça vazia. Cada pessoa que se convertia trazia sua bagagem cultural, sua filosofia, e essa mistura toda começou, claro, a dar uma nova cara para a fé. Certo. Então vamos montar esse cenário. Uma coisa que as fontes deixam bem clara é que, antes mesmo do cristianismo, o judaísmo já estava nesse embate com o helenismo, a cultura dominante. E não era uma coisa simples de aceito ou rejeito. De jeito nenhum. Era um espectro bem amplo. Num extremo, você tinha grupos que pregavam a resistência total. Para eles, qualquer contato, até falar grego, era uma contaminação. Os isolacionistas. Isso. No outro extremo, tinha gente que mergulhou de cabeça. Adotaram a língua, a filosofia, o estilo de vida. E no meio disso, imagino a grande maioria, tentando equilibrar as coisas. Exatamente. O pessoal que mantinha o comércio falava o grego do dia a dia, mas se esforçava para manter a identidade religiosa. E aí que surge uma figura que as fontes destacam muito. Um cara chamado Filo de Alexandria. Peraí, então antes dos cristãos já tinha um pensador judeu importante tentando construir essa ponte entre a Bíblia e a filosofia grega? Precisamente. Filo era de Alexandria, um caldeirão cultural, a Nova York da época. Ele era um judeu devoto, mas com uma educação platônica de primeira. E a grande missão dele foi tentar mostrar que as duas coisas não eram inimigas. Ele dizia, basicamente, que o que Platão ensinou de mais profundo, Moisés já tinha dito séculos antes, só que de outra forma. E como ele fazia isso na prática, não dava para simplesmente dizer que o Gênesis era Platão. A ferramenta dele era a alegoria. Ele olhava para uma história do Antigo Testamento, tipo Adão e Eva, e dizia: ok, o sentido literal está aqui, mas o significado de verdade, o mais profundo, é filosófico. Interessante. Para ele, o Jardim do Éden não era só um lugar, era um símbolo da alma. Adão era a mente racional, Eva os sentidos e a serpente era o desejo. A queda, então, não era um evento histórico, mas uma descrição de como a nossa razão é dominada pelos sentidos. Ele estava, na prática, traduzindo a Bíblia para o vocabulário da metafísica grega. Uau! Isso muda tudo. Então, quando o cristianismo começa a sair da Judéia, ele não está entrando num campo vazio, ele já entra num debate que estava rolando. Exatamente. A pergunta de como ser fiel às nossas raízes num mundo que pensa diferente já estava no ar. A questão é que para o cristianismo, que queria alcançar todo mundo, essa pergunta era existencial. Era uma questão de sobrevivência da missão. Isso. Como você explica um Messias judeu para um filósofo em Atenas? A tradução virou uma necessidade. E é aqui que o chão treme de verdade. Porque essa tradução, como as fontes que a gente leu, principalmente os textos do David Bosch, mostram, foi muito, muito além das palavras. Foi uma mudança de paradigma. Onde que essa mudança foi mais radical? O epicentro, sem dúvida, foi na própria ideia de Deus. Na mentalidade hebraica, a pergunta central é sempre o que Deus faz? A Bíblia hebraica é uma longa narrativa das ações de Deus na história. Ele liberta o povo do Egito, faz alianças, guia no deserto. Deus é conhecido por seus atos. Faz sentido. É como conhecer alguém.
Você conhece a pessoa pelas ações, pelas histórias, não por uma lista de qualidades. A identidade está na biografia. Ótima analogia. E é por isso que a virada para o pensamento grego é tão chocante. Porque para o grego, a pergunta não era o que Deus faz, mas o que Deus é. Eles não queriam a biografia de Deus, eles queriam a ficha técnica. Qual é a sua essência, sua substância? A história, os eventos eram secundários, sombras de uma realidade superior. Então Deus deixa de ser o protagonista de uma história para se tornar um conceito filosófico, o ser supremo, o primeiro motor. A ontologia, o estudo do ser, passa a ser mais importante que a história. Ok, isso já é uma virada de 180 graus. Mas a parte que para mim foi mais impressionante de ler nas fontes foi o impacto na ideia de salvação. Porque hoje a gente ouve salvação e pensa em salvar a alma, vida após a morte, céu. Você está dizendo que essa ideia pode ser mais grega do que hebraica na origem. É exatamente essa a provocação que os textos fazem. O verbo hebraico original, yasha, ele tem um significado muito concreto, muito pé no chão. Significa libertar de um perigo real e imediato neste mundo. Salvar um povo da fome, um cativo da prisão, é uma salvação para esta vida. Não desta vida. Exatamente. A salvação hebraica é como um bombeiro te tirando de um prédio em chamas. Certo. Já o conceito grego de soteria, na época, estava muito influenciado pelo platonismo. E para essa visão, o corpo e o mundo material não eram o palco da salvação. Eram a própria prisão. O corpo como uma prisão da alma. Isso. A matéria era vista como inferior, corrompível, a salvação era uma fuga. Era ser resgatado da existência corporal, aliviado do fardo da matéria. Uma salvação deste mundo. Mas peraí, se a salvação vira a fuga da alma do corpo, o que acontece com a ideia central do cristianismo primitivo, que era a espera da volta de Cristo para restaurar este mundo? As duas coisas não batem de frente? Batam de frente. E essa é uma das grandes tensões da história da teologia. O cristianismo primitivo vivia numa expectativa apocalíptica muito forte e muito urgente. Eles achavam que o fim da história estava chegando. Só que não chegou. Jesus não voltou. As décadas foram passando, as testemunhas oculares morrendo, e essa demora da parúzia, como se chama, criou um tipo de vácuo de esperança. E a ideia grega da salvação da alma individual meio que preencheu esse vácuo. Exato. Ela ofereceu uma resposta: se o fim do mundo não é amanhã, a esperança se desloca. Deixa de ser uma esperança coletiva, histórica, e vira uma jornada individual e espiritual. A ênfase muda do reino de Deus que vem para a terra para a jornada da minha alma que sobe aos céus. Certo. A gente viu a mudança nos conceitos, mas como isso aconteceu na prática? Quem foram os arquitetos dessa tradução toda? As fontes apontam principalmente para a chamada Escola de Alexandria, no Egito. Pessoas como Clemente e especialmente seu aluno Orígenes. Eles foram os grandes engenheiros dessa ponte. Eram intelectuais brilhantes, cristãos convictos, mas que viviam e respiravam a cultura helenística. E para eles, a filosofia, principalmente o neoplatonismo, não era inimiga. Era a melhor caixa de ferramentas que existia para pensar e defender a fé. E uma dessas ferramentas era a tal da alegoria, que o Filo já usava, certo? Sim, mas eles levaram isso para outro nível. Para Orígenes, a Bíblia tinha 3 camadas de sentido, que espelhavam a visão platônica do ser humano. O corpo, que é o sentido literal. Ok. A alma, o sentido moral. E o espírito, que era o sentido alegórico mais profundo. O sentido literal era só o ponto de partida, para os mais simples. O verdadeiro tesouro estava escondido. Mas por que essa necessidade de esconder o sentido? Qual era o problema que a alegoria vinha resolver? Tinha um problema gigantesco na mesa. Começaram a surgir grupos, os gnósticos, que diziam que o cristianismo tinha que cortar suas raízes judaicas. Um cara chamado Marcião foi muito influente nisso. Ah, o Marcião. Ele olhava para o Antigo Testamento, via as guerras, as leis e dizia: o Deus que mandou fazer isso não pode ser o mesmo Pai que Jesus revelou. O Deus do Antigo Testamento é um Deus menor, um déspota. Ele chegou ao ponto de criar a própria Bíblia, jogando o Antigo Testamento todo fora e uma parte do Novo também. Entendi.
Era uma crise de identidade. Se você joga fora o Antigo Testamento, a história de Jesus fica solta no ar, sem contexto. Precisamente. E a alegoria foi a grande arma teológica para combater isso. Orígenes usou a alegoria para dizer: vocês estão lendo o Antigo Testamento de forma literal demais. Ele não é só um livro de história de um povo, ele é uma grande profecia simbólica. Cada personagem, cada lei, cada evento aponta para uma verdade espiritual maior que se revela em Cristo. Ah, agora a ficha caiu. A alegoria era o jeito de dizer: não precisa jogar o livro fora. Você só precisa do óculos certo para ler. Sim, a analogia perfeita. A alegoria permitiu que a igreja mantivesse as escrituras hebraicas, defendendo a unidade da revelação e, ao mesmo tempo, reinterpretasse tudo de um jeito que fizesse sentido para a mentalidade grega. Foi uma jogada de mestre. E o mais incrível é que uma das nossas fontes mostra que a gente nem precisa sair da Bíblia para ver isso acontecendo. O Evangelho de João, por si só, já é um registro dessa transição. Sim, a análise da redação de João é um caso de estudo fascinante. A teoria mais forte é que ele foi escrito em fases, refletindo a jornada da comunidade dele. Numa fase inicial, provavelmente ainda na Palestina, a linguagem é mais judaica. Fala do Messias, do templo, das festas. Mas aí eles se mudam, né? As fontes sugerem que eles foram para a Ásia Menor, talvez para Éfeso, um grande centro grego. Exato. E é como se eles começassem a pegar o sotaque do lugar novo. A reflexão teológica fica mais mística. Começa a aparecer aquela linguagem dualista, que é a cara do pensamento grego. Luz e trevas, espírito e carne, vida e morte. E a identidade de Jesus vai sendo apresentada de forma cada vez mais elevada. Sim. E a esperança do fim, a escatologia, deixa de ser algo só para o futuro e passa a ser algo que se vive agora, na união com Cristo. E aí vem o arremate final. O prólogo. O prólogo. No princípio era o verbo. Ou, no grego original, no princípio era o logos. Que não era uma palavra qualquer. Nem um pouco. Logos era um conceito central de séculos de filosofia grega. Significava a razão, a ordem, o princípio divino que estrutura o universo. Começar um evangelho com essa palavra foi uma declaração de intenções absurda. Foi como dizer para um filósofo em Atenas: sabe aquele logos que vocês tanto discutem? Então, ele se fez carne e habitou entre nós. Nossa! Ali, a helenização não é mais uma influência. Ela se torna a própria linguagem da fé. A tradução estava completa. Certo, então, vamos amarrar isso. A gente viu uma fé que pensava em termos de história e ação, passar por uma tradução cultural imensa para um mundo que pensava em termos de ser e substância. E nessa tradução, conceitos centrais como Deus, salvação e a própria leitura dos textos foram profundamente remodelados. A intenção era boa, era fazer a mensagem ser compreensível. A fé se encarnou numa nova cultura para poder se comunicar. E é importante reforçar o que as fontes dizem. Não se trata de julgar isso como uma corrupção do original. É um processo de contextualização. O cristianismo se tornou grego para poder alcançar os gregos. Sem dúvida. Mas toda contextualização é uma negociação. Toda tradução envolve escolhas. Ao enfatizar uma coisa, você deixa a outra em segundo plano. O debate sobre o que se ganhou com isso, em clareza filosófica, e o que se arriscou perder, em concretude histórica, é um debate que atravessa toda a história da Igreja. Não é uma conta fácil de fechar. E isso deixa a gente com uma provocação final, né? Se a teologia cristã precisou se helenizar para sobreviver e se expandir no Império Romano, que tipo de traduções culturais ela enfrenta hoje? Num mundo que não é mais grego, mas é globalizado, é digital, científico, e, assim como naquela época, o que se ganha e o que se arrisca a perder nesse processo constante de adaptação?